Bom dia, meu irmão, paz do Senhor. Mais uma vez juntos aqui para o nosso devocional e meditarmos nas Escrituras Sagradas. Espero que você esteja se dedicando intensamente ao livro de Êxodo, esse livro tão maravilhoso que revela a redenção de Deus, e esse livro vai ser um ícone sobre redenção, sobre salvação, sobre perdão de pecados, a revelação do Deus eterno para todas as Escrituras Sagradas. E eu gostaria de pedir para você abrir seu texto lá no capítulo 19 do livro de Êxodo, capítulo 19. É um texto maravilhoso, porque o próprio Pedro usa esse texto do capítulo 19 na sua primeira epístola. E isso indica para a gente que a história, a grande narrativa de Deus, o propósito de Deus não muda. Os homens podem mudar, os homens podem falhar, os homens podem abandonar a vontade de Deus, os planos de Deus, mas Deus continua firme nos seus planos, nos seus propósitos, que é levantar para si um povo que o ama, o serve e é sal e luz neste mundo. E Deus então diz para Moisés, ali no capítulo 19, versículo 3, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja, que coisa extraordinária, irmãos, o livramento de Deus, a redenção de Deus, a salvação de Deus, arrancando o povo de Israel do Egito, da escravidão, da morte, e nós vemos que tudo isso são símbolos redentivos que nós vamos encontrar no Novo Testamento, o povo de Israel preso nas trevas, preso na escravidão do pecado e agora sendo livres pelo Deus Redentor, o Deus eterno, que tem um plano eterno de redenção através do seu Filho Jesus Cristo, e ele vem e arranca o povo de Israel e os leva com asas de águia. Veja assim, algo extraordinário, né? Do mover de Deus, do agir de Deus, arrancando Israel de uma forma sobrenatural, com as 10 pragas, e depois abrindo o Mar Vermelho e destruindo completamente os inimigos de Deus, aqueles que estavam revoltados contra Deus e contra o seu povo. E agora Deus os traz, diz o texto sagrado, versículo 4, e vos cheguei a mim. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é que Deus tenha trazido o povo de Israel ou a igreja a uma série simplesmente de mandamentos, de ordenanças, ou um novo estilo de vida, regras e caminhos éticos que o povo deveria seguir. Não. O Evangelho, meus irmãos, é a reconciliação, é a aproximação de Deus com os homens. O Evangelho é encontrar uma pessoa, Cristo Jesus. É mais do que encontrar uma ética, é mais do que encontrar uma mera revelação, é mais do que encontrar uma série de mandamentos. O Evangelho é encontrar uma pessoa, é ser encontrado por Cristo. É quando Cristo para Saulo no caminho de Emaús e diz de forma pessoal: por que você me persegue? O Evangelho é esse encontro entre Deus e o pecador perdido. Assim também Israel é arrancado do Egito e Deus os traz para ele. Vos acheguei a mim. Então, se você perder o relacionamento com Deus, se você perder esse amor a Deus, e o Evangelho e o relacionamento com Deus sempre é isso: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
Se você perde isso, irmão, se você perde a comunhão, se você perde o relacionamento, o amor, a paixão, como Deus, o próprio Cristo Jesus vai repreender a igreja em Éfeso, tenho porém contra ti, capítulo 2 de Apocalipse, que abandonastes o teu primeiro amor. Acabou tudo, acabou o evangelho, porque o evangelho, irmão, não é algo que diz respeito a meros e simplesmente mandamentos que alguém vai seguir, mas é uma relação, é um relacionamento pessoal de amor com Deus. Tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso estava fazendo muita coisa para Deus, mas tinha perdido a essência do evangelho, que é um relacionamento com Deus. Jesus chama 12 discípulos para estarem com Ele. O evangelho é isso, é esse relacionamento. Deus, todos os dias, na viração do dia, diz o livro de Gênesis, vinha e entrava no jardim para estar com Adão e Eva. Quando o pecado adentra a vida do ser humano, ele perde tudo, porque ele perde Deus. Ele perde a comunhão com Deus, ele perde o prazer de ouvir a Deus, de estar com Deus. Ele não suporta a oração, ele não suporta a palavra, ele quer fugir de tudo isso, quer se esconder de tudo isso. Mas o evangelho é essa restauração desse relacionamento com Deus. Nunca perca o seu relacionamento com Deus, nunca perca, meu irmão, a sua comunhão com o Senhor por meio de Cristo Jesus. Jesus foi à cruz para restabelecer esta comunhão, para sermos o que o texto diz: propriedade exclusiva, nação santa, reino de sacerdote, de ser povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso, exclusividade. Deus não pode ser uma prioridade na sua vida. Prioridades mudam. Deus tem que ser exclusividade. Você é exclusivo de Deus. Deus é exclusivo a você. Exclusividade não muda. Estou casado há 25 anos e não importa o que aconteça, vou seguir casado com a minha esposa. Se situações ruins acontecerem ou boas acontecerem, eu seguirei casado com ela. Não muda, mas as prioridades mudam. Se coisas ruins acontecem, prioridades mudam. Você está vendo o Covid-19. As pessoas tinham planos, tinham projetos, tinham sonhos, tinham metas para 2020. Todas as prioridades mudaram. Por quê? Porque um evento maior aconteceu. Quando um evento maior acontece, as prioridades mudam. Mas nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. O Covid-19 está aí, mas meu casamento fica firme. Ele não muda. Porque o Covid-19 veio, ou qualquer outra situação. Por quê? Porque eu sou exclusivo da minha esposa e ela é exclusiva minha. Nós somos exclusivos um ao outro. E é isso que é exclusividade. Haja o que houver, passe o que passar, de bom ou de ruim, Deus é o meu Deus. Eu sou dele, ele é meu. Nós permanecemos num relacionamento vivo por meio de Cristo Jesus. É isso, meu irmão, que Deus chamou o povo de Israel a viver. Mas embaixo, no texto que se segue, nós vamos ver que Deus desce no monte. Deus fala para Moisés: consagra o povo, manda todo mundo tomar banho, manda todo mundo ficar preparado na sua mente, no seu coração, no seu corpo, todo o seu ser preparado para encontrar o Senhor, porque eu vou descer no monte e daqui a 3 dias. E o monte, meu irmão, fumegava, parecia uma fornalha, a fumaça subindo do monte o tempo inteiro, porque Deus havia descido sobre aquele lugar. E por que nós vemos o monte fumegando, um barulho de trombeta tocando, todo mundo morrendo de medo, qualquer animal que se aproximasse, que tocasse, ou pessoa que tocasse naquele monte morreria? Por quê? Porque Deus é santo, meu irmão. O autor de Hebreus vai usar justamente essa imagem aqui,
que nós não nos temos aproximado desse monte, mas nós temos nos aproximado do Monte Sião. Nós temos nos aproximado por meio do sangue de Jesus. Nós temos nos aproximado de Deus. Não sem o sangue do Cordeiro. Nós temos nos aproximado de Deus pelo sangue de Jesus. Se você tentar se aproximar de Deus pelas suas obras, pelos seus méritos, pelos seus esforços, sem o sangue de Jesus, em sua própria piedade, religiosidade, o que você vai encontrar é ira, o que você vai encontrar é juízo, o que você vai encontrar é morte, é castigo. Por quê? Porque os nossos pecados permanecem diante de nós. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aqui tudo mostra a santidade de Deus. Aqui tudo mostra, revela que Deus é um Deus santo e que nós, seres humanos, somos pecadores. Nós não podemos nos aproximar de Deus. Qualquer um que tente se aproximar de Deus, seja para suas próprias boas obras, religiosidade, através de Maria ou de qualquer pessoa, qualquer intercessor, vai encontrar a ira de Deus. Por quê? Porque permanecemos nos nossos pecados. Nada e nem ninguém pode perdoar os nossos pecados, a não ser o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Só há um caminho para chegarmos ao Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, não um caminho, não mais um caminho, mas o único caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega a Deus, a não ser por mim. Se alguém tentar tomar um caminho em direção a Deus, vai encontrar apenas a ira de Deus. Nunca encontrará a Deus. Vai encontrar a ira de Deus, vai encontrar frustração, vai encontrar seus próprios pecados, vai encontrar culpa, condenação. Meu amado irmão, nós quando vamos a Deus, nós vamos unicamente por Jesus. Ele que nos substitui naquela cruz. Ele que assume o nosso lugar. Aquela cruz que era nossa. Nós é que deveríamos estar eternamente vivendo aquele inferno naquela cruz. Ele assume a cruz no meu lugar, no seu lugar. Ele troca de lugar conosco. Nos dá a sua santidade, sua inocência, sua inculpabilidade. Ele nos dá toda a sua perfeição. E nós entregamos a Ele o quê? A nossa culpa, o nosso pecado, as nossas trevas, a nossa escravidão, a nossa condenação. E Ele assume tudo aquilo na cruz e morre a nossa morte, morre as nossas maldições. Ele assume as nossas maldições, Ele faz-se maldito em nosso lugar para nos fazer benditos de Deus. O Pai o desampara na cruz para nunca desamparar você. É isso que acontece. Por isso que quando nós vamos a Deus, nós não encontramos um monte fumegando, a ira de Deus, o furor de Deus, o juízo de Deus contra nós. Por quê? Porque vamos a Deus por meio do sangue de Jesus. Crer em Cristo é isso. É olhar e dizer: Senhor, eu sei que essa cruz é minha, a condenação é minha, as maldições e desgraças são minhas, eu sou pecador. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor foi na cruz por mim. Porque o Senhor sofreu naquela cruz e me substituiu naquela cruz, assumindo os meus pecados. E agora eu posso ir sem pecado diante do Pai, por causa do teu sangue. Não porque eu parei de pecar, mas porque quando eu vou ao Pai, eu vou através do sangue perfeito, do sacrifício perfeito, do Cordeiro perfeito de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, esse é o novo e vivo caminho que nós temos, único de nos aproximarmos de Deus. E aí então entramos no capítulo 20, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos refletem a glória de Deus, mas também atingem diretamente o pecado. Falou então, e Deus então fala os 10 mandamentos
Do alto do monte, todo o povo de Israel que está embaixo ouve os 10 mandamentos da boca do próprio Deus. Não é algo que Deus passa para Moisés e depois Moisés passa para o povo, não. Deus repete novamente os 10 mandamentos, escreve nas tábuas e Moisés traz ao povo. Mas quando nesse momento eles ouvem os 10 mandamentos, eles ouvem do próprio Deus. Por isso que eles dizem para Moisés: fale Deus contigo, não fale Deus conosco, porque nós vamos morrer. Exatamente essa é a ideia. Deus ia continuar falando de lá de cima com o povo, só que o povo temeu a Deus, teve medo de Deus. Eles não respeitaram a Deus, eles tiveram medo de Deus. É muito do que a gente vê, as pessoas muitas vezes buscam a Deus por medo, e não porque honram a Deus, mas porque tem medo. Medo de uma doença, medo de um problema, numa situação difícil, conflitos familiares, Covid-19, enfim. As pessoas pedem oração e oram, mas isso não quer dizer que há um respeito pela pessoa de Deus. Há medo, medo de uma situação, medo de um castigo, medo da morte, medo de perder alguma coisa significativa, mas o que nós precisamos é ter respeito por Deus, como um filho de verdade tem respeito por seus pais. E o texto sagrado diz: e falou todas estas palavras o Senhor: eu sou o Eterno, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então Deus está mostrando que Ele é o único, Ele é o eterno, antes de tudo, o que é Deus agora e será eternamente. Ele é o Deus único, não há rival, não há ninguém junto a Ele, não há ninguém com Ele. Por isso Deus vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Isso atinge o pecado no seu âmago, no seu centro, no seu núcleo. Por quê? Porque o pecado original é o orgulho, é a independência de Deus, é quando eu sou mais importante do que Deus, quando eu, a minha vontade, o meu querer, os meus sonhos, os meus desejos estão na frente da vontade de Deus. É quando eu desobedeço, como Deus, o próprio Samuel vai falar para Saul, que o pecado da desobediência é como o pecado de feitiçaria e culto aos ídolos do lar. Então, veja, a desobediência a Deus é a própria idolatria. E o texto está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Aqui atinge o pecado. O pecado é atingido aqui, em cheio. Por quê? Porque agora você vai falar como Jesus: seja feita a tua vontade, assim como o Senhor faz nos céus, faz na minha vida, faz na terra. Essa oração de Jesus atinge o pecado de cheio, porque ele começa com adoração. Pai nosso que estás, com intimidade, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Começa com adoração, com exaltação, com glorificação, com reconhecimento da grandeza, eternidade de Deus. E então ele diz: venha o teu reino. Ele é um rei, ele está reinando em minha vida. Ele é meu pai, mas ele é meu Senhor. Ele é meu pai, mas ele é meu rei. Ele é meu dono, é aquele que governa a minha vida. Eu estou debaixo do seu senhorio. E então Jesus disse: seja feita a tua vontade, como nos céus, faça na terra. É isso que esse texto está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro Deus que você precisa abandonar é você mesmo. É você mesmo. O Deus que nós queremos e mais obedecemos somos a nós mesmos. Porque a desobediência, como disse Samuel, é um pecado de feitiçaria e culto, idolatria aos ídolos do lar. Porque você está obedecendo a um Deus no lugar do Eterno, no lugar do Senhor Deus, de Yahweh. Você está obedecendo a você mesmo. Então, esse texto, não terás outros deuses diante de mim, ele vai incluir você, ele vai incluir tudo. E logo em seguida ele vai dizer, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. Então, veja, a gente acha que muitas vezes idolatria é quando alguém está prostrado diante de alguma estátua, ou um amuleto, ou alguma coisa assim. Também.
Mas a essência da idolatria é a desobediência. Quando eu deixo de obedecer a palavra de Deus para obedecer a mim mesmo. Isso é idolatria. Isso é rebelião contra Deus. E é isso que é condenado aqui. Por isso, meu irmão, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tomando sua cruz, me siga. Nós não podemos servir a Deus e seguir a Cristo em desobediência. Ele é mais importante do que eu. Se você, diz Lucas 14, ama mais a si mesmo, ao que tem, a pai, a mãe, a filhos, ao cônjuge, você não pode ser meu seguidor. Você não pode ser meu discípulo. E Jesus vai repetir isso 3 vezes nesse capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Você não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque o Evangelho coloca Deus aonde Deus tem que estar. Ele é o primeiro, Ele é o único. Não há rivais, não há ninguém. E principalmente a mim mesmo. Nada e nem ninguém está competindo com Deus. Ele é o primeiro, Ele é o único. E Ele vai ser amado de todo o coração, com toda a minha alma, isso é, todo o meu coração, todas as minhas emoções, a minha razão, as minhas memórias, toda a minha mente, todas as minhas capacidades intelectuais, todo o meu corpo, isso é, com todo o meu corpo, mas também com todo o trabalho que o meu corpo produz. Então Deus é o centro da minha vida, Deus é o centro da minha existência, Ele não é periférico. Eu não sou o centro e Deus está orbitando a minha vida. É isso que essa teologia pós-moderna está falando para mim e para você. Você é o centro e Deus obedece à sua fé. Não, meu irmão, de jeito nenhum. Nunca que o Evangelho vai dizer isso. Ao contrário, Deus é o centro. Esse é o mundo caído. O mundo caído é assim. O ser humano é o centro e Deus está ou orbitando ou está fora desse mundo do homem, onde esse homem é o centro. O Evangelho reverte tudo isso, o Evangelho coloca ordem em tudo isso. Deus é o centro de tudo e nós estamos servindo ao Senhor. A nossa fé serve à vontade de Deus. Nós nos submetemos à vontade dele, seja feita a tua vontade. Assim como o Senhor faz nos céus, faz na terra. Nós nos submetemos a ele. Meu amado irmão, cuidado com essa teologia que existe por aí, onde essa teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva, da psicologia positiva, coach, toda essa teologia pós-moderna que está aí, tudo isso é a inversão do Evangelho, porque todas essas teologias, o homem é o centro e não Deus. O homem é o centro e Deus se torna o escravo que obedece à minha fé. Longe de nós tudo isso, irmão. Isso é satânico. Isso é satânico, meu irmão. Isso é do diabo com todas as letras. O Evangelho é o contrário de tudo isso. Alguns estão aí dizendo, você é o centro do coração de Deus. Não, meu irmão. Tudo errado. Está tudo errado aí. Deus, Ele ama você, mas Ele te chama a servi-lo. Ele é o rei, você é o súdito, Ele é o Senhor, você é o servo, Ele é o pai, você é o filho. Deus sempre está em autoridade sobre a sua vida. Ele é o esposo, o noivo, você é a noiva, sempre dentro de uma posição de autoridade. Nunca existe uma ideia de que Deus está abaixo e nós acima, de jeito nenhum. E esse segundo mandamento, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, atinge justamente, e veja, esse texto aqui tem 4.000 anos, 4.500 anos, talvez, de existência, mas mostra justamente a realidade de hoje. Nós vivemos hoje na cultura da imagem. E olha aqui, não farás para ti imagem de escultura. Veja, a gente vê isso direto nas redes sociais e eu fico às vezes espantado. Eu acho que você deve ser honesto.
Você tira uma foto, você achou que ficou legal a foto, posta a foto. Mas não bota nada de Deus embaixo, não, por favor. É feio isso, porque você está querendo dar uma razão para postar aquela foto. Né? E tenta espiritualizar a foto, bota uma coisa ali, um versículo, alguma coisa. Não, meu amigo, não faça isso. Você tirou uma foto, ficou legal, falou, gente, eu vou tirar essa foto, eu achei que foi bonito, o que vocês acham? Então, assim, essa cultura da imagem, onde a minha imagem tem que ser ovacionada, eu tenho que aparecer, Forever Young, né, do Bob Dylan, na década de 70, jovens para sempre. Isso tudo é até infantil, tudo isso, irmão. Eu vi uma coisa esses meses para trás, que eu fiquei boquiaberto, né? Pessoal, nesse negócio do Covid-19 aí, uma pessoa botou lá uma foto de biquíni e botou embaixo assim, dias melhores virão. Eu falei, que conexão existe entre a foto e o dizer? Ridículo, uma situação assim, é até feio. É infantil, irmãos. Um negócio desse, você é um cristão, por favor. Nosso ponto é Cristo. O centro da nossa vida, a razão da nossa existência, motivo para levantar para trabalhar, para acordar, para viver, para comprar, para comer, para beber, para fazer qualquer coisa, é Cristo, é a glória dele, é que ele cresça e eu diminua. Não tem nada a ver com a cultura da imagem. Cuidado com esse negócio de você estar postando toda hora sua foto, né? E infelizmente muitos pastores têm dado um mau testemunho terrível em relação a isso, porque toda hora estão postando a sua própria imagem, alguma coisa, e passando Photoshop aqui ou ali. Não, meu irmão, por favor, que coisa feia. Né? A gente não deve fazer isso. A gente tem que aparecer aqui num vídeo, numa foto, às vezes, porque tem um post e tudo, de uma pregação, alguma coisa, mas ninguém está preocupado e nada disso. Por favor, a gente não é essa a nossa vida, não é esse o objetivo do Evangelho. Não farás imagem e escultura. Nada. Absolutamente. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é quem Deus é. Então, muita gente às vezes começa a fazer coisas e coloca Deus naquilo, como se Deus estivesse respaldando, validando aquilo. Uma vez, isso já aconteceu comigo várias vezes, eu estava no juizado de pequenas causas e de repente tem uma pessoa atrás de mim e bate nas minhas costas. Ô pastor, quando eu olhei, ele falou, minha irmã, paz, tudo bem? Eu falei, e o esposo e os filhos? Eu tenho até medo de fazer essa pergunta hoje em dia, porque as pessoas estão divorciando tão rápido e infelizmente até dentro da igreja, que às vezes a gente fica até meio assim para perguntar do cônjuge, né? E eu perguntei ao esposo, não, pastor, graças a Deus eu divorciei daquele homem. Deus sabe o que faz. Eu não tinha como conversar com ela naquele momento, explicar toda a situação, porque eu fui chamado para ser atendido imediatamente, e ali também não era um ambiente, mas eu ia dizer para aquela irmã, Deus sabe o que faz, você é que não sabe de nada que faz, porque Deus odeia o divórcio, diz Malaquias. Capítulo 2. Deus odeia o divórcio. Então como é que você está dizendo graças a Deus? Isso é pôr o nome de Deus em mão. Não é simplesmente chamar o nome de Deus. Também de qualquer coisa. Mas é quando você coloca Deus respaldando o pecado. É quando você coloca Deus respaldando atitudes que você está tendo. Irmão, entenda uma coisa. Deus não é como eu e você. Deus não é como a gente. Deus não é igual a gente. A gente acha que Deus faz certas coisas ou deixa de fazer certas coisas porque nós deixamos de fazer certas ou porque nós faríamos certas coisas. Deus não é igual a nós. Deus é o que a sua palavra diz que Ele é. Então, cuidado com essa questão de você colocar o nome de Deus em vão, ok? Porque todas essas coisas, irmãos, e a gente vê no versículo 6, Deus visita a iniquidade nos pais e nos filhos, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que vivem na idolatria. Versículo 5, não as adorarás, nem lhes darás culto. É o outro mandamento, é o terceiro mandamento.
Então, nós precisamos ter cuidado com isso, né? Com a idolatria, com colocar o nome do Senhor Deus de forma vã, né? Então, tudo isso acarreta maldição. A desobediência, e você viu lá o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, o primeiro Deus é você mesmo. Olha aqui o que o texto diz, não as adorarás e nem lhes darás culto. Então, quando você coloca a sua vontade acima da de Deus, acarreta a maldição com certeza. Quantas famílias estão vendo pecado? Maldição é pecado se repetindo. É o pecado, você vê o pecado no avô, no pai, no filho, no neto e assim sucessivamente. O pecado vai se reproduzindo, maldição é isso. É o pecado que é reproduzido nas gerações. As gerações vão vivendo aquele mesmo pecado de forma proporcional, aumentada ou diminuída, mas vão vivendo o mesmo pecado que as gerações passadas estão vivendo. Isso é maldição. Quando nós desobedecemos a Deus, vamos acarretar maldição sobre nós. Então, o chamado de Deus aqui é a obediência. O chamado de Deus aqui é de honrar no nome dele. O chamado de Deus aqui é o culto. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Né? É aquele dia do sábado que o povo de Israel aqui estava recebendo o princípio para viver, porque aqui está o momento em que tudo no povo de Israel iria parar para cultuar o Senhor, memorizar as Escrituras, adorar o nome de Deus, tirar tempo de oração. E nós entendemos que o sábado no Novo Testamento não é um dia, mas é a vida inteira do cristão que foi salva em Cristo Jesus. Mas aqui está um princípio fundamental, sua vida inteira é de Deus. Todo dia é um culto e a sua vida inteira é um culto a Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Seu corpo, sua vida inteira cultuando a Deus, todo dia e por toda a vida. Mas lembre-se, meu irmão, você não pode de maneira alguma abrir mão de cultos, abrir mão de momentos de oração junto com os irmãos. O autor de Hebreus vai alertar sobre isso, não deixamos de congregar como é costume de alguns. Veja, o pessoal lá, os irmãos que eram hebreus já estavam lá no livro de Hebreus, já deixando a comunhão, os cultos, a adoração, a oração, a ministração da palavra. Então, nós não podemos abrir mão. Dia de culto, domingo, não é dia de clube, não é dia de passeio, não é dia de chácara, não é dia de shopping, não é dia de parque, é dia de você estar junto com sua família, adorando o Senhor, vindo à igreja. Nós estamos privados disso por causa do Covid-19, mas estamos aí com o princípio diante de nós. E logo em seguida vem esses princípios que são mandamentos que são horizontais. Os primeiros mandamentos são verticais. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. A questão do culto, do sábado, de cultuar o Senhor, são mandamentos entre você e Deus, em relação a você e Deus. E agora vem os mandamentos horizontais, em relação a você e os seus relacionamentos. E o primeiro, mais importante, é honra o teu pai e a tua mãe. É o primeiro relacionamento que nós temos, são os vínculos familiares de honra, de respeito, de louvor, de gratidão, de alegria que você tem com seu pai e com sua mãe. Então, o respeito que nós devemos ter aos nossos pais é algo fundamental. Meu irmão, quem não respeita pai e mãe, com certeza vai sofrer muito em sua vida. O respeito aos nossos pais, o respeito no sentido de obediência, de ouvir os conselhos, de acatar os conselhos, de receber os mandamentos, de colocar aquilo no nosso coração, de dar mais valor a eles do que amigos, a opinião das outras pessoas e ouvi-los. E isso independe de idade. Ok? Não importa se você já é maior de idade ou não, honrar o pai e a mãe, respeitá-los, amá-los, tratá-los com carinho, com respeito, ouvir o que eles têm para dizer, seus conselhos, olhar para a vida deles, esse amor, esse respeito, esse carinho com os pais, nunca gritar com o pai e com a mãe, nunca desrespeitá-los, nunca desonrá-los, viu? São princípios das Escrituras Sagradas para nós.
Isso é algo muito precioso, de muito valor, e esse é o primeiro relacionamento, e logo em seguida diz, não matarás. Né? E Jesus vai mostrar para a gente lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, essa sequência, não matarás. Então, a gente olha e diz, eu nunca matei ninguém, então meu coração está tranquilo. Mas Jesus vai mostrar lá que se você chama seu irmão de idiota, se você guarda raiva, rancor do seu irmão, são sentimentos que antecedem o homicídio. A pessoa, antes de apertar o gatilho ou de empunhar a faca, o que há no coração daquela pessoa é ódio, é mágoa, é rancor, é raiva, é ira. Então, cuidado com esses sentimentos. Spurgeon estava dizendo que ao explicar isso para um homem, ele disse que antes do café da manhã já tinha matado 20 pessoas todos os dias, porque guardava raiva, ódio, rancor no seu coração. Então você pode não apertar o gatilho e não empunhar uma faca, mas você pode matar uma pessoa no seu coração. Então o pecado, ele não é meramente a ação, ele não é visto por Deus pelo simples ato, mas ele é visto lá no coração. Se você fez isso, você já é réu do fogo do inferno. Por quê? Porque você já matou aquela pessoa no seu coração. E quando você pensa assim, quando você olha como Deus vê, você já viu que você já matou muitas vezes e muitas pessoas. Então você já cometeu talvez um dos piores pecados. Se você olhar o primeiro mandamento, você já desobedeceu a Deus para obedecer a si mesmo. Você já colocou imagens de escultura, já adorou a si mesmo ou a pessoas ou a coisas e colocou na frente de Deus. Então veja, você já caiu no primeiro mandamento. E cair no primeiro mandamento é cair em todos. Ao cair no primeiro mandamento, você vai cair em todos, porque todos eles dependem do primeiro mandamento. Ele é o mais importante, não terás outros deuses diante de mim. Se isso acontece, se você rompe esse mandamento, todos os outros vão cair um seguido do outro, como um dominó, que vai derrubando um após o outro. Não matarás, está aí, meu irmão. Você já chegou no fundo do poço, né? Você já chegou no fundo do poço, porque você já matou pessoas no seu coração. Mágoa, rancor, ódio, ira, e Jesus vai dizer que se você chama seu irmão de idiota, de cabeça oca, algumas traduções antigas vão chamar de raca, você já é réu do fogo do inferno, você já está condenado ao fogo do inferno. Então você olha e diz, eita, então quer dizer, às vezes a gente ouve pessoas dizendo, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca... E Deus, Cristo, Deus vai discordar de você completamente, porque no seu coração você já fez isso. Então, é hora de você ver que a lei, ela não pode salvar ninguém. Ela vem como um destacador de texto e mostra que você é um pecador. A lei avilta, a lei releva, a lei coloca em relevo o pecado do ser humano. Ela coloca em evidência, ela é uma luz que projeta sobre a nossa vida e mostra toda a situação de trevas em que nos encontramos. Então você só tem como viver, você só tem como ser salvo se você for a Cristo Jesus. Se você tentar ser salvo obedecendo a lei, você nunca vai conseguir. Seus pecados estão aí, décadas de vida de pecado, e vai seguir pecando e condenado ao inferno. Então a lei mostra que todos pecaram e que estão banidos da presença gloriosa de Deus, e que o único caminho é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você tentar agradar a Deus obedecendo a lei, você vai se frustrar. Você só pode agradar a Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não adulterarás. Aí Jesus vai dizer, eu vos digo, se você olhar com intenção impura no seu coração, você já adulterou. Então veja, o adultério não é o ato, é a intenção, é o sentimento, é o pensamento, é o motivo do seu coração. O pecado sempre, ele nasce no motivo, na intenção, no coração. Assim também o furtar, o dar falso testemunho e o cobiçar. E então veja que os 10 mandamentos, eles saem e atingem o coração. Não cobiçarás, é algo abstrato, você não pode ver. Você pode ver alguém falando mal de outra pessoa, você pode ver alguém roubando, mas você não pode ver alguém cobiçando. Cobiça é uma coisa que está lá dentro do nosso coração. Estão aí os 10 mandamentos, meu amado irmão, que Deus
venha a revelar-se a mim e a você por meio dessa palavra. Deus é um Deus que quer a preservação da vida. Imagine viver, e esse era o que Deus estava querendo, colocar o seu reino em Israel. Imagina você viver numa sociedade onde todos honram pai e mãe, onde você não vê homicídios e assassinatos. Imagina viver numa sociedade onde as pessoas preservam seus casamentos, famílias estáveis, não há adultério, não há imoralidade. Imagina você viver numa sociedade onde você pode dormir de porta aberta, porque ninguém vai roubar nada de ninguém, né? A propriedade privada é respeitada, seja o carro, a casa, os bens. Imagina você viver numa sociedade onde não tem muros, não tem grades, não tem presídio. Imagina você viver numa sociedade onde ninguém fala mal de ninguém. Imagina viver numa sociedade onde todo mundo trabalha para não ficar cobiçando nada de ninguém, mas há trabalho duro e sério. É isso, seria o céu na terra, né? Então, é isso que Deus quer. A lei aponta também para esse desejo de Deus, para essa perfeição, mas ao mesmo tempo que Deus mostra uma perfeição do seu reino, revela a destruição, a iniquidade, a imperfeição da nossa vida e da nossa sociedade caótica que nós vivemos. Então, que você possa viver pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, não na força humana, mas no poder do Espírito Santo, esses mandamentos, dependendo da graça de Deus, do Senhor da glória. Né? Que possamos ter famílias assim e ministrar e educar os nossos filhos, não para que eles vivam na força, mas pela graça de Deus, esses princípios e esses valores. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Seguimos no nosso devocional. Muita coisa aqui, mas o tempo não é suficiente para a gente continuar, mas existe muita coisa aqui ainda, bela, bonita, dos 10 mandamentos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, meu amado.